Só que eu só conto mentalmente, você percebeu, né? Então, bom dia, né? Creuza e seu João. A gente vai fazer esse registro, né? De parte aí da história de vocês e tentando entender um pouco como que foi a abertura da Transamazônica na visão de vocês, que impactos ela trouxe, ou se não trouxe nenhum. E essa conversa, esse registro está dentro do projeto 50 mais 50, sobre o qual nós falamos anteriormente. E aí vocês fiquem bem livres para fazer os registros que vocês acharem necessários. E nós vamos precisar cumprir um protocolo inicial, que é vocês repetirem o nome completo e declararem estar de acordo com o registro e posteriormente com o uso desse material para aqueles fins que Pedro já comentou, né? Que são um livro e uma espécie de portal na internet em que essas imagens, esses áudios ficarão disponíveis para fins de pesquisa. Então, repete o nome e declara, né? Bom dia, meu nome é Maria Creuza da Gama Ribeiro. Eu estou de acordo com a conversa, né, com o que eu vou dizer, e eu concordo também que fique disponível, né, em algum lugar para que as outras pessoas que virão depois, né, elas possam estudar, possam conhecer um pouco da trajetória, né, da nossa vida, de tudo que já passou, né? Porque eu acho importante, o que a gente aprende, eu acho importante a gente disponibilizar para os outros, porque muita coisa quando a gente acaba, que a gente morre, a gente leva, né? Eu sempre digo, outro dia eu disse para um colega meu, eu disse, guarda, porque quando eu morrer, meu HD interno, né, ele vai junto comigo. Então, tudo que eu aprendi, eu vou levar, né? Então, eu acho que é interessante a gente deixar guardado para que as outras pessoas possam conhecer, né? Muito obrigada, Pedro. João Bernardo de Souza, também concordo com o nosso trabalho aqui de pesquisa sobre a história, né, dos 50 anos da Transamazônica e do movimento, e também concordo para que essa história possa ficar realmente registrada para que no futuro outras e outras pessoas possam realmente ter esse conhecimento e passar para outras pessoas. Certo. Muito obrigada. E ainda nesse bloco, assim, mais da identificação, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dos pais de vocês, dos parentes, do que vocês fazem como trabalho, das atividades culturais que vocês realizam, quanto que o grau de escolaridade de vocês. Bom, então eu queria dizer a todos vocês que sou natural de Monte Alegre, nasci numa comunidade chamada Jaquara, Lago Grande de Monte Alegre. Meus pais também nasceram lá, já faleceram, os dois. E tem vários parentes lá também que estão lá em nossa comunidade. Nos anos 70 e pouco, inclusive na abertura da Transamazônica, eu me mudei para Santarém. E lá eu consegui estudar e concluir o ensino do segundo grau, magistério, estudei, fui professor lá, dei aula lá também. E de lá, nos anos 90, vim para Porto de Mós e trabalhei também na educação e hoje atualmente estou aposentado já, mesmo, mas tenho muitas e muitas informações ainda para a gente repassar para essa história, né? Porque quando eu estive em Santarém, eu fui também muitas e muitas vezes logo depois que foi a abertura da Transamazônica. E a gente tem muita coisa para falar para vocês. Porque no movimento
quando eu entrei na educação, a gente já entrou também no movimento dos educadores. E eu fui muitas e muitas vezes na região da Transamazônica, na região do Baixo Amazonas, para realmente levar o trabalho dos educadores, da organização dos educadores. E aí muitas vezes nós ficamos muitas e muitas vezes atolados nessa estrada aí. Como é que o senhor vem para Porto de Mós, de Santarém? Olha, na verdade eu vim para Santarém em função de uma função que eu tinha lá na região do Baixo Amazonas, que era a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Eu fui primeira vez secretário, depois tesoureiro, e aí a gente foi fazer as visitas nos municípios que fazia parte até Gurupá. E aí de Gurupá a gente passou aqui em Porto de Mós. Achou Macunhantã? Depois de Mós eu já achei amizade com outras pessoas, inclusive ligado ao sindicato, ligado ao movimento da nossa igreja católica, né? E de lá eu voltei, quando eu decidi sair de Santarém, foi para vir para Porto de Mós, para ficar com a companheira que nós estamos aqui hoje há 23 anos. Também, Xinguara, né? É. Uhum. Então é um pouco essa coisa de por que eu estou aqui hoje em Porto de Mós, né? Eu acho que também esse é o motivo também. Construir família aqui, né? Agora ela, né? Seus pais, você nasceu daqui mesmo, né? Eu sou sou de Porto de Mós, eu nasci no interior, né, no Rio Acaraí, mas que faz parte daqui do município de Porto de Mós. Então eu sou portamozense mesmo, Xinguara, né? Nativa daqui mesmo. Eu sou extrativista, né? Meus pais, todos dois são extrativistas também, são trabalhadores rurais. Eles não sabem ler nem escrever, né? Mas porém eles compreendem muito bem a realidade, né, que a gente vive. Eu, aos 7 anos de idade, eu tive que sair, né, de lá da casa deles para vir para a cidade para estudar, né? Porque era uma necessidade de aprender. Aí eu vim morar com uma tia minha e madrinha e praticamente quase mãe de criação, né? Porque a partir de 7 anos e até o decorrer das outras idades eu fiquei morando com ela, né? Porque precisava estudar. E a única casa que a gente tinha para morar, que conhecia, né? Aqui era uma cidade muito pequena e um vínculo muito do extrativismo mesmo, da agricultura, né? Como não tinha emprego, então eu morava com ela. E aí tinha que me manter também para comprar material escolar, comprar roupa, calçado, né? Eu acabava estudando e acabava trabalhando também com outras pessoas que praticavam a agricultura aqui na estrada mesmo, né? De Porto de Mós. Então eu estudava à tarde, de manhã, eu ia com essas famílias para trabalhar, né? E elas me davam um pouco de farinha para vender, né? Ajudava também na alimentação, que eu morava com a minha tia. E assim foi mais desde de 7 anos, 8, 9, 10 anos já, participando também já nas discussões, né? Nas comunidades, já das orações, dos cultos, né? Das reuniões. Isso veio muito rotina, né? Assim, na década de 80, quando começa a chegada já das comunidades eclesiais de base, né? E aí a gente já começa a vivenciar também tudo isso, nessa nova mudança, né? Pós-ditadura, que a igreja trouxe essa formação, né? Então a minha vivência, ela é toda daí, né? Depois da chegada das comunidades eclesiais de base, então a gente já foi entrando. E a nossa educação, a nossa formação foi todo nesse sentido, né? Sim, o seu João, ele tem um trânsito, uma mobilidade maior, né? Mas, e aí depois ele fala mais sobre isso, mas para a senhora, assim, qual é a informação que a senhora teve da Transamazônica? Como foi que a senhora ficou sabendo que abriram uma estrada? Que impactos essa abertura teve na sua vida ou não teve? Como é que a senhora vê essa relação do rio com a estrada?
Bom, a princípio, para nós assim foi uma preocupação muito grande, né? Primeiro porque aqui a nossa rua pro ribeirinho a rua é o rio, atravessa são os igarapés, as avenidas são as esquinas, né? Tudo a nossa vida é água e terra, né? Então para nós foi uma preocupação porque nós não fomos consultados, né? Se dava para abrir ou se não dava para abrir, quem que vinha morar, se já tinha pessoas suficiente para habitar, né, e fazer os serviços, e como que ia ser feito esse serviço, né? Então, de toda forma, para nós foi uma preocupação, porque nós moramos no interior, nós estamos no sul, praticamente, nós fazemos fundo para a região da Transamazônica, né? Então tem a PA 23, ela passa bem praticamente quase nos fundos dos nossos terrenos no Acaraí. Então, querendo ou não, tem uma ligação, né? Então, uma preocupação muito grande, porque na época a gente tinha muita madeira, a gente tinha muita caça, a gente tinha, ou seja, tinha muita coisa. Então a gente não sabia quem estava vindo e nem de que forma ia ser feito, né? A gente só ouvia dizer que era uma coisa boa, né, que ia trazer muita riqueza, né, que as pessoas iam ter possibilidade de desenvolver um tal de um desenvolvimento, né, mas que a gente não sabia como era que esse desenvolvimento ia chegar para a gente, né, e quais as consequências que esse desenvolvimento vinha trazer. A gente só sabia que vinha muita gente de fora, né, para trabalhar na abertura dessa estrada aí, né, da Transamazônica. E então, assim, pela questão da abertura, com essa questão do desenvolvimento, que eles diziam que que ia trazer, que ia ser trago com a abertura, a senhora acha que aconteceu realmente de fato ou não? Tipo, a ajuda médica melhorou ou não? Como que era? Não melhorou nada, porque já era difícil o acesso, né? Era como esse acesso? Quase nem tinha, porque aqui mesmo em Porto de Mós não tinha médico. Aqui em Porto de Mós tinha os enfermeiros, né? Ou seja, nem enfermeiro não era, porque era uma pessoa que entendia da saúde, que acabava passando medicação para as pessoas, né? E da maioria das vezes a gente se tratava mesmo era com os remédios, né, da terra, né? Como a minha avó falava. A minha avó era uma pessoa que tratava muito de pessoas doentes. A nossa casa, né, a casa do meu avô, ela era como se fosse um hospital. Né, as pessoas adoeciam, então eles saíam das suas casas, eles iam para casa e lá não tinha cama, mas tinha rede. Então a rede era como se fosse a maca, né, hospitalar. E a vovó, então, ela passava a cuidar daquela pessoa com remédios caseiros. E aqui, quando vinha para cá, tinha uma pessoa que fazia essa medicação, né? E que chamava para ele era Luiz Cardoso de Lima. O apelido dele era Catulino, né? Então, era a pessoa mais inteligente que tinha no ramo da saúde aqui em Porto de Mós. Para Altamira, quase nem as pessoas não iam, né? Porque não tinha acesso. O transporte era escasso. Na época, o transporte era canoa, né? Às vezes tinha um barco, mas se fosse sair daqui para ir para Altamira, muitas das vezes diziam que era melhor morrer aqui do que sair no transporte para ir para lá, né? E Maria Creuza, e você falou assim, que você se identifica como extrativista, né? O que sua família plantava e para quem vendia antes da Transamazônica? Então, nós trabalhávamos muito com agricultura, mas também a gente coletava castanha, coletava semente, né? As sementes de cumaru, vendia cipó titica, na época vendia muito a raiz do timbó, né? E trabalhava com a extração de maçaranduba. Aí teve a época que foi da safra, da comercialização da pele de animais, né? Então as pessoas, por não terem orientação, eles acabavam matando os animais e vendiam muita pele de animal, né? Então tudo isso a gente foi vivenciando assim por safra, né? E a gente se alimentava mais de peixe, de caças, né, do mato, de frutas, ou seja, essa era a nossa alimentação básica, arroz, feijão, né, que a gente plantava, e jerimum, galinha, pato, porco.
E como que chegou para vocês a notícia da Transamazônica? E se você lembra assim de algum evento que marcou, que você tenha registrado assim na memória, a partir do qual você fala assim, nossa, tem uma rodovia aqui, nós estamos ao sul, né, ao fundo dela. Como foi que você ficou sabendo? E que evento pode ter marcado na sua memória essa abertura? Então, essa abertura para nós, ela chegou através da igreja, né? A igreja tem um padre que veio para cá, então ele falou, né, que ia ter essa abertura da Transamazônica, que viriam muitas pessoas, que a Transamazônica, na verdade, ela não tinha pessoas suficientes para fazer o trabalho, né, e que viriam muitas pessoas de fora. E que a gente teria que ter muito cuidado. Ele falava assim, ele não dizia assim, vocês não têm que ter cuidado pela frente, vocês têm que ter cuidado pelos fundos de vocês, né? Porque essa estrada, ela vem pelos fundos de vocês. Então, vocês têm que abrir os olhos, né? E aí a gente ficou sabendo, então, por essa informação da igreja, né? E aí, depois, esse projeto de desenvolvimento da abertura da Transamazônica chegou e a gente ouvia muitas falações, né? Falações que as pessoas não tinham atendimento médico, que as pessoas adoeciam, e que a estrada, na verdade, a abertura não trouxe o que estava escrito no projeto, da propaganda que foi feita, né? E o que deixou a gente mais preocupado foi umas fotos que mostraram nos jornais, né, que eles trouxeram assim, da quantidade de árvores que foram tiradas, né? Árvores centenárias, e aquilo tudo era muito preocupante, né? Então, a Prelazia do Xingu, nessa época, ela trouxe muitas informações para nós. Na época, o Dom Herve já estava em Altamira, né? E houve, então, um movimento em Altamira, que eu não lembro o ano nem o dia agora, mas eu lembro bem que foi no período que o Dom Herve foi espancado, né? Então, aí começou mesmo a invasão. Isso, em Medicilândia. Isso foi na ditadura, estava no final da ditadura, né? Eu imagino que era o final da ditadura, já para pós-ditadura, né? Então, Era o Jader, né? 83, 84. Nesse período, eu acho que foi 83, porque foi logo no período que começou as comunidades eclesiais de base, né? E aqui a gente ficou, então, tudo muito perturbado, porque como a gente é muito ligado à igreja, então, assim, a notícia que correu, olha, pegaram o bispo e espancaram muito ele, né? E o que a gente sabia aqui era que ele tinha morrido, né? Que os soldados tinham pego e que tinham... Tudo por causa dessa discussão, porque o Dom Herve, todo mundo sabe que ele foi um bispo que, apesar dele não ser brasileiro, ele tem uma outra origem, mas ele praticamente se naturalizou xinguara. Ele gosta do Xingu, né? Então, uma das primeiras, na época, paróquia que ele veio visitar foi Porto de Mós. Então, ele tem uma amizade muito grande e ele foi um grande e é hoje um grande lutador pela conservação da Amazônia, das culturas, dos saberes, dos indígenas, dos extrativistas, né? Dos quilombolas. E aí a gente, assim, foi uma agoniação grande, né? E aí, a partir daí, então, a gente começou a participar também já dos movimentos que já foi surgindo em Altamira, pelo pessoal já que vieram, que acabaram não sendo beneficiados, né? E aí começam as lutas, né? Falando nesses outros segmentos, né, os indígenas, que diferença, assim, a senhora percebe entre os costumes dos ribeirinhos, dos indígenas, dessas pessoas que já estavam aqui, e os costumes do povo que chegou, né, dos colonos que chegaram com a abertura da estrada? A senhora sente muita diferença? Há uma diferença muito grande, né? Porque o povo que veio de fora, apesar, tinha uns que eram nordestinos, outros eram... Esses sofreram muito, né? Porque eles não eram acostumados. Quando eles chegaram, eles se depararam com uma grande quantidade de água, né? E, ao mesmo tempo, eles tiveram uma ansiedade muito grande por querer terra também para trabalhar, né? Mas junto com eles vieram também os maiores predadores, né? Que foi a abertura mesmo, a invasão, o desmatamento, porque era uma outra cultura. A nossa cultura faz esse ano uma abertura para fazer a roça. Era tudo muito pouco, né? A gente era acostumado a comer peixe,
carne do mato e todas essas outras coisas. O povo que veio tinha uma cultura de abrir, plantar capim, criar gado. Né? Então é uma cultura totalmente diferente da nossa. Né, que é acostumado a coletar castanha, acostumado a comer de manhã mingau de farinha com castanha, comer tucumã com café e farinha, comer uxi com farinha e tomar café. Então, esses são os nossos costumes, né, de comer carne assada com chibé de farinha. Né? Então, esse povo, ele trouxe uma outra cultura, a cultura de criar o gado, a cultura de plantar o capim, a cultura, aí vem a soja, vem todas essas outras coisas que não faz parte da nossa cultura até hoje. Por exemplo, nós lá no Acaraí, onde nós temos a nossa residência, que hoje já foi transformada numa reserva extrativista, né? Então, a nossa cultura, mas lá a gente não tem cultura de plantar soja. Né? A gente planta um arroz porque a gente já plantava de antes. Né? A gente planta milho porque a gente já plantava de antes e faz parte da nossa cultura. Só que acabou, essa cultura deles acabou disseminando para muitas das pessoas também nossas aqui. Né? E hoje, como é assim a relação de vocês com essas pessoas que chegaram? Vocês têm relação com os colonos? A gente tem relação, inclusive na época que vieram, né, teve pessoas que não conseguiram um assentamento, um lote para eles, e eles acabaram migrando para cá, para Porto de Mós, né? A estrada aqui, a PA 167, né, que liga Porto de Mós, já vai ligar já a Sozel, né, e até chegar agora a Altamira. E então migraram umas pessoas para cá. Essas pessoas, elas moram aqui na estrada Majari, né? Então, assim, é bem nítida a cultura deles, é uma cultura diferente, né? Porém, eles tiveram que se adequar, assim, porque eles chegaram para cá, eles foram deixados. Primeiro, eles tinham um mercado, na época não era açougue, a gente chamava de mercado os locais onde vendiam carne, né? Então, eles foram deixados lá. E aí, aqui a gente não era acostumado com essas pessoas, né? E o pessoal aqui ficava admirando, porque como eles eram negros e o cabelo bem pegadinho mesmo, o pessoal começava a entrar na água para eles tomarem banho com vasilha, assim, jogavam no corpo, né? Aí o pessoal começava a rir, né? Banho de cuia, né? É, banho de cuia. E aí quando vinham de lá, é como se a água fosse pouca para eles, né? E eles passavam, quando ele pegava o pano, molhava lá no rio, né? E passava no corpo assim. Aí já tinha tomado banho, né? E o pessoal ficava achando graça deles. Mas era a cultura deles. De onde eles vieram não tinha essa grande quantidade de água que tem, né? Então, para eles, assim, ia acabar se eles usassem muito, né? E depois, assim, o prefeito pegou e levou eles para cá, né? Para a estrada, para a colônia Majari, e colocou eles. E hoje eles estão aí assentados, né, nas suas terras. Graças a Deus, pelas nossas lutas também, eles conseguiram o título definitivo das terras deles, né? Não são muitas famílias, mas hoje assim, eles já têm um público grande, porque eles foram casando, né? Foram formando outras famílias. E hoje eles têm um linguajar deles diferente do nosso, né? Porque eles são cearenses, outros são maranhenses. Você percebe a diferença na fala? Na né? fala, é. E eles têm o costume deles de plantar mesmo, de plantar feijão, arroz, abacaxi. E eles comercializam o produto deles lá na feira, né? Professora, e os indígenas? Onde que eles estão? Então... Como é que foi essa época da igreja vindo aqui, fazendo comunidades eclesiais de base, né? Então, quando a igreja, a comunidade eclesial de base, ela começa, e a igreja também chega para cá, nesse período da abertura também da Transamazônica, aqui não tinha muita influência de comunidade. Porém, os mais antigos, eles conviviam com os índios, porque toda essa região nossa aí era região habitada por indígenas, né? Teve conflitos indígenas, e teve até pessoas nossas daqui que foram levadas, que eles levaram, né? Porque na briga aí eles levaram uma pessoa, né? É como se eles tivessem feito ela de refém. Ela não era indígena, ela era ribeirinha mesmo, né? Então eles habitavam essa região aqui, Guajará, o sul do Guajará, o sul do Jaurucu, o Acaraí, então, era o rio mais habitado pelos indígenas, né? No alto,
Assim eles andavam. E, bom, foram poucos conflitos. O problema foi que o pessoal nosso da Ribeirinho não souberam conviver com eles, né? Então, quando chegou essa coisa da abertura da Transamazônica, eu não lembro bem, mas eu acho que foi a FUNAI, veio assim e recolheu, né? Então, eles deixaram de habitar. Eles foram levados. Para onde? Para Altamira. Para Altamira. Eles tinham, porque eles andavam, né? Eles tinham um período que eles vinham. Aí eles faziam a casa deles, né? E passavam um tempo, aí eles já iam para outro lugar. Eles não tinham uma coisa fixa, né? Era passageiro a vinda deles. E então, nesse período, eu lembro que veio um barco grande, né? E esse barco foi em todas essas cabeceiras desses rios. Catando. Aham. Mas teve algum tipo de conflito? Não teve. De resistência, assim. Porque eles não queriam ir, mas de qualquer forma, os que estavam aí, os que conseguiram ficar, eles foram nessa embarcação, né? Os outros não, foram migrando matar dentro, né? E aí, depois desse período, eles não voltaram mais, os índios, né? E aí já ficou mesmo só a população que já habitava mesmo nos rios, né? E aí, então, na verdade, eles foram levados daqui, né? A gente não expulsou eles. Eles foram levados mesmo à força, né? Sem querer. Aí, esse foi um dos motivos deles pararem de habitar, né? Essa região. Só para colocar também com relação à questão indígena, pelo fato de a gente estar aqui já há um bom tempo, a gente sempre tem, e o lugar que a gente ficou foi o Rio Acaraí. Então, por exemplo, essa senhora que foi pego, né, pelos índios, né, porque existia os cearenses que veio para explorar a Massaranduba, para explorar a questão da seringa, então fizeram muita judiação dos índios. Eles também se revoltaram. Em troca disso, às vezes alguns eles mataram, alguns brancos no caso. Cristão que eles matam. Né? E em troca disso eles fizeram, a única coisa que eles fizeram foi levar essa senhora que era daí da beira do Xingu, que depois de muito tempo ela voltou para visitar os parentes dela aqui. E ela, engraçado que ela se juntou, que ninguém sabe se o nome é casar, com um indígena desse que foi levado por ela. Eles levaram para ela. Ou seja, foi pro rumo da onde a Maria está falando, que é pro rumo do lado de Altamira, né? O senhor sabe o nome dessa pessoa? A Maria... não sei. Ela está viva ainda? Eu acredito que tá. Ela não gostava muito que falasse do nome dela, né? Mas era Raimunda. Chamavam de Maria Raimunda, não sei. Não. Mas ela morava lá na entrada, logo antes, quando era Altamira mesmo original, né? Ela morava lá naquela entrada. Agora eu não acho que ela migrou de lá, porque foi tirado o pessoal de lá para outro lugar, né? Mas ela constituiu família com indígena, porque ela passou a conviver com eles, né? E ela se transformou, ela aceitou ser indígena, né? E aí ela casou, ela construiu família, e ela voltou aqui. Ela voltou aqui em Porto de Mós, né? Que ela veio, que ela tem parentes aqui, tá com 1 ano antes da pandemia ela veio aqui ainda. Mas a nossa relação e o nosso povo aqui, ele é indígena, todos são de origem indígena. Não tem como negar. Você chega no Jaurucu, no Acaraí, então é onde está o maior laço, né, de rostos indígenas mesmo. Por exemplo, eu sou de origem indígena, não tem como negar. Minha mãe é uma indígena, né? O meu pai já é uma mistura, então a gente acaba tendo uma mistura, mais a origem indígena, ela prevalece, ela é muito forte, né? E os costumes todos, não tem como dizer que não tem laços, né, indígena. Certo. E em
relação, por exemplo, assim, a impactos, né? Como vocês avaliam, né? Por exemplo, algum impacto positivo, negativo? A Transamazônica provocou mudança na vida de vocês? Que mudanças teriam sido essas? Acho que depois que abriu mesmo e que evoluiu um pouco a Altamira, para nós, assim, teve os impactos negativos, né? Que é o que já foi colocado, essa questão da mudança da cultura, dos desmatamentos, essa coisa aí. Por um outro lado, teve o avanço que tem mais saúde, né? A gente conseguiu sair de Porto de Mós já para um lugar mais próximo que é Altamira, né? Já em busca não só de saúde, mas de educação, e com todos os transtornos, ela acaba trazendo uma positividade, né, para cá. Porque aqui a gente tem, vai Altamira, vai para Santarém, vai para Belém, vai, ou seja, para todo lado que quiser ir, vai, né. E hoje a gente já tem até a ligação daqui via terra, né, Porto de Mós, Sozel é Altamira, né? Tem um pessoal aventureiro que já faz isso. Mas logo no início acabou trazendo um ponto positivo, essa questão da saúde, porque a gente já podia, mesmo num barco que não andava muito, mas a gente já podia levar as pessoas daqui para um atendimento mais de urgência, urgentíssimo já para Altamira, né? Cirurgias, ou seja, essas coisas assim, acabou trazendo uma melhoria, não tão quanto a gente esperava, mas já foi um avanço, né? Eu queria só colaborar um pouco com essa coisa aí. Primeiro no sentido negativo, né? Nesse período dos anos 70, 80 e até 90, houve uma luta do nosso povo através da criação dos municípios, da criação dos sindicatos, e houve muitos conflitos, porque aí veio também os fazendeiros para se localizar no tráfico da Transamazônica. Então houve muito assassinato, né, de líder sindical. Me lembro muito bem de um líder sindical que morreu, que foi morto lá na Santarém, Cuiabá, próximo de Rurópolis, bem mais próximo, e conflitos também na Transamazônica, e aí vem a morte do Dema, depois morte da Irmã Dorothy, ou seja, muitos conflitos em função da luta que os movimentos travaram, né? Me lembro que foram feitos muitas e muitas, que a gente chamou daquelas caravanas, muitas e muitas lutas para adquirir, porque na hora que você abre a estrada, você deixa também a situação como até hoje está. Muitas partes já estão asfaltadas, mas muitas não estão. Então aí vem a lama, né, e o isolamento. E as coisas positivas foi a organização das comunidades e das entidades para reivindicar do poder público a situação de melhorias. Me lembro que aquele primeiro movimento, tirar a Transamazônica do atoleiro. Não sei se era esse o tema, mas a outra é o mesmo tema que está lá da Fundação Viver, Produzir e Preservar. Ou seja, foi esses movimentos positivos que, através disso, se deslocaram para Brasília. Então esse movimento foi um movimento que criou muitas e muitas lutas, e hoje não é por acaso que se tem uma universidade na Transamazônica, não é por acaso que você tem uma FOP lá em Santarém, não é por acaso que você tem os hospitais regionais, quer dizer, tudo isso graças à luta do movimento. Então isso é coisas positivas, mas a outra coisa mais negativa é a questão da violência. Também veio muitas coisas, né? Muita morte, muita violência, muito roubo e assim por diante. O senhor já entrou é bem engraçado como a conversa vai fluindo e vai linkando, né, um bloco no outro.
A gente ia perguntar justamente isso, né? Em que lutas vocês se envolveram, que mobilizações foram essas, né? Qual que é o papel das mulheres, né? Dos jovens, né? Então, acho que é bom a gente lembrar essas coisas, né? Porque com essa coisa da abertura da Transamazônica, houve a necessidade realmente de uma organização, não só das comunidades para rezar, mas para também fazer ações. Ver, julgar e agir. Né? O ver, o julgar e o agir, né? E hoje a igreja faz uma memória, que a gente está aqui na Semana Catequética, como a gente viveu muito esse processo, a igreja deu uma guinada para uma outra tipo de teologia, né? E hoje ela perdeu essa essência, né? Hoje a igreja quer voltar novamente, né? Não com essa teologia, mas com uma outra linguagem que praticamente é das SEBs, né? Então, só para a gente destacar que dentro dessa história toda, bem essa parte fundamental que eu acho para mim é crucial, foi a organização do movimento, né? Que a gente chama de movimento social. Então, lembro que primeiro, antes da FVPP, a gente criou o MDTX, né? Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica no Xingu, que aí já envolveu os 12 municípios da região, né? Da Transamazônica. Antes teve o MPST. Teve o MPST. Que era a ideia de sobreviver e aí depois desenvolver. Né? Isso. E no terceiro estágio, produzir e preservar. Isso. E aí vem os gritos, né? Grito da terra, aí vem... foram vários gritos que foram feitos, né? Baseados nessas reivindicações de regularização fundiária, ou seja, da violência, dos direitos mesmo, né? do cidadão. E depois os gritos da Terra Pará, veio o grito da Terra Brasil, né? Ou seja, a gente deixou aqui já mais o território, o estado, aí a gente já foi fazer grito a nível nacional, né? Pela melhoria da qualidade de vida do povo da Transamazônica e da região do Xingu, que foram atingidos todos com esse projeto do desenvolvimento que até hoje ainda não acabou de desenvolver, né? Não chegou para todos. Não chegou para todos, né? Foi um desenvolvimento que não foi para todos, né? Foi para poucos, né? E aí a gente não deixa de não fazer memória e de destacar a importância da mulher, né? Dentro dessa organização dos movimentos sociais. Tanto os homens quanto as mulheres, e aqui para nós, na nossa região, é uma coisa muito forte, porque foi as mulheres, né? Foram as mulheres que se juntaram para puxar as geleiras para a beira, para a praia, para tocar fogo nas redes. Foram as mulheres que começaram a enfrentar as empresas madeireiras que chegaram para tirar a madeira boieira e depois foram se apropriando das terras, né? Porque com tudo isso veio um projeto ele veio completo, né, de invasão de terras, não só para a região aqui mesmo da Transamazônica, mas como afetou a região nossa para cá, do Baixo Amazonas, né, porque já veio as empresas madeireiras, porque tinha muita madeira lá, então para cá não deixava de não ter, né, aí veio as empresas madeireiras comprando primeiro as madeiras boieiras, depois as madeiras que estavam mais dentro, e com isso foi fazendo pacote também da questão da grilagem de terra, né. E aí o papel fundamental das mulheres, porque os homens começaram a se envolver mais na atividade, eles já fogem um pouco da sua cultura, do extrativismo, da coleta da castanha, do óleo, do cipó, da extração do óleo da maçaranduba, e ele já migra para cá, para essa outra atividade que vem, não é que não fazia parte da vida dele, ela fazia, mas de uma outra forma, né? Na época tirava madeira lavrada, madeira esteio, falco, essas coisas aí, né? Quando chega essa invasão aqui das empresas madeireiras, ela já deixa essa parte aqui da madeira lavrada, ela já passa para madeira em tora. E aí eles vão adentrando mais, e vão adentrando com uma velocidade total, não só de levar madeira, mas de ficar também com a terra do ribeirinho, né? Esse foi o impacto maior. As mulheres são o baluarte da resistência. E as mulheres, então, como os maridos, eles se apegam muito aqui na extração da madeira, né, na influência de ganhar muito, e acabar com tudo e deixar sem nada, né? Aí as mulheres, elas percebem essa escassez aqui do pescado, escassez da caça,
a liberdade que se tem de sair e daqui e ter no todo o território, né? Elas percebem isso aqui com mais rapidez e com mais facilidade, porque os homens eles vão pela influência do dinheiro, né? De ganhar o dinheiro, de tirar a madeira para vender. Então elas começam a fazer os movimentos de mulheres, né? E que no movimento de mulheres a gente não discutia só a questão de relação da família, a gente discutia toda essa coisa. Discutia a reza, discutia a questão do direito da mulher, a questão do direito da terra, ou seja, todas essas coisas aí. E a gente começa a fazer também os movimentos de mulheres, não só aqui regional, né? Mas uma ligação também junto com toda a região da Transamazônica, né? Então tem um papel, a importância da mulher na organização, ela é um papel primordial e de suma importância, né, dentro de todo esse movimento. Creuza, você participou daquele... Como é que vocês chamavam que botaram os barcos no rio, os barquinhos para passar? Tá. Não foi... era corrente, tem um nome, né? Não, foi do bloqueio do rio. Bloqueio do rio, né? Uhum. Você participou? Participei. Ai, meu Deus, está para lá no telefone. Participei. Pode desligar. E como é que foi? Então, o bloqueio do rio, ele já foi em função, a gente já estava discutindo, na verdade, a gente discutiu aqui várias modalidades de regularização fundiária, né? Então, estudamos muitos e nenhuma se adequava ao momento, à conjuntura que a gente estava vivendo, né? Que eu já frisei há pouco antes, da invasão da grilagem de terra, né? As pessoas perderam o território. A gente não tinha mais liberdade para sair para pescar, para caçar, para tirar madeira, ou seja, a gente já vivia praticamente assim como se fosse na época da ditadura, né? Os capangas estavam ali, para onde tu ia, tu era vigiada, né? Tua liberdade acabou. Aí então a gente começou a reivindicar parte desse município para uma modalidade de regularização fundiária. E a gente foi vendo RDS, PDS e título a essa modalidade do Estado, né? Que é tipo, isso. Todas essas coisas a gente foi estudando. Só que nenhuma dessas se identificava com a conjuntura que a gente estava vivendo. Então a última que a gente estudou foi esse modelo de reserva extrativista, né? Porque assentava as pessoas que lá já estavam, né? Que já estavam lá. E também tirava as empresas madeireiras que tomaram conta do território. Aí, em função disso, a gente travou várias batalhas no município, né? De sensibilização, conscientização das pessoas. Tinha um grupo que queria, outro grupo não queria, que era influenciado pelas empresas. E a gente foi tentando dessa forma, a gente não conseguiu. Então, a gente sentou aqui, o movimento nosso, lógico, em articulação com a Altamira também, e a gente decidiu, então, era muita madeira que saía, né? Em função dessa tirada ilegal de madeira, a gente definiu que a gente ia bloquear o rio, porque aqui não dá para bloquear a rua, né? Porque a gente estava daqui desse lado. Então, a reserva é do outro lado. E aí a gente fez um mapeamento, escolheu um lugar, onde é o lugar que passa. Então, o lugar de mais de influência que tinha o Acaraí e tinha o Jaurucu. Né, que esses dois rios aqui estavam sendo despescados mesmo, né? Então aí a gente elegeu o rio Jaurucu para a gente fechar, né, que era por onde as balsas desciam. E aí a gente então fez várias reuniões e a gente criou um grupo assim mesmo fechado, sabe? Um grupo que não vaza nada das estratégias daqui. E para nossa surpresa, um dia chegou uma pessoa que ela não era de confiança nossa, né? Então lá no grupo ela disse que queria participar. A gente ficou assim, meio com a pulga na orelha, assim, participa ou não participa? Aí a gente chamou, colocou ele na frente e falou assim, ó, nós não vamos mandar você sair, você vai para participar. Porém, se alguma coisa vazar daqui, a gente sabe que foi você. E aí você sabe, né, quais são as sanções que você vai receber. Graças a Deus, ele pactuou, né, e cumpriu, e aí a gente marcou uma data, então. Isso nós passamos, foi 6 meses planejando isso, né? E a gente planejou como que seria, como que chegava nas comunidades para abordar, né? Nós nunca chegamos dizendo nas comunidades que a gente ia
fazer um bloqueio do rio. A gente sempre convidou eles para fazer uma festa no rio, e para não levar arma, ou seja, mas para levar alimentação, para não levar crianças. E é lógico que a gente teve apoio de várias outras organizações, né? Mas nós fomos o mentor da ideia, né? E aí a gente marcou, então. Teve aquele acidente das 3 torres gêmeas, que foi em setembro, né? Tem o 11 de setembro. Então, aqui, para nós, é o 20, o 21 e o 22 de setembro, né? E aí a gente, então, olha, dia 20, o pessoal começa a sair das suas... Você lembra? Esqueci agora exatamente. Esqueci, mas eu acho que foi... A reserva foi criada em 2003. 2006, né? Foi 2003. 2004, quer dizer. Mas essa ação aí foi bem antes, né? Bem Foi, antes do processo da reserva. Foi para pressionar um pouco Pressionar o governo. a Né? decretar. Então foi em 2003. Por aí, assim. Foi. Foi em 2003. 2004 foi decretado. Aí nós fizemos. Então o pessoal começou a chegar. Isso a gente comprou tudo antes. Os comércios não desconfiarem. A gente foi comprando em locais diferentes, né? Ou seja, tudo que a gente precisava para aquele momento, porque a gente já sabia o que ia acontecer. E aí a gente foi comprando, foi estocando e foi levando. Para cada uma coisa tinha uma equipe, né? E aí então quando foi o 19, 20 e 21 de setembro. No 19 de setembro, aí o pessoal começou a chegar às 6 horas da tarde e eles foram... Alguns passaram por aqui, outros já foram direto para o local, né, para não chamar a atenção de ninguém. E aí, no dia 19, 3 horas da madrugada, a gente saiu daqui e foi para lá. Então, aí a gente já fechou o rio, né? Fechou o rio e a partir daí, então, tinha uma montagem toda de vigilância, de alimentação, de assistência, de saúde, de tudo. Nós só falhamos em uma coisa, porque todo mundo foi para lá e a gente não deixou aqui uma pessoa para ficar no sistema de comunicação, para dizer como que estava acontecendo aqui, né? Então, quando o pessoal aqui da oposição, na época, o governo descobriu, a gente já tinha bloqueado o rio. Esse aqui não estava aqui, que ele trabalhava na FETAGRE lá para Altamira, né? Tava só eu e o meu filho, tinha 7 anos na época. E aí a gente bloqueou o rio. Deu no que deu, mas a gente fez. E a importância da mulher, mais uma vez, no bloqueio do rio foi primordial, porque tinha muitas mulheres. Então eram as mulheres que animavam, eram as mulheres que levavam alimentação, ou seja, foi muito, muito, muito forte. O bloqueio do rio, na verdade, ela forçou também, em 2004, o governo decretar a criação da reserva. E aí é que veio mais briga contra nós, porque aí já não era mais, era o governo. Então o governo federal já estava nas nossas mãos, mas aí precisava, né, como também a nossa governadora perdeu, então agora o lucro agora vai ser decretar a reserva. E foi exatamente isso que aconteceu. É de você, o carro. Então agora a gente queria que vocês dissessem assim, como que vocês veem essa coisa do futuro, né? Como que a gente pode projetar um futuro melhor nos próximos 50 anos, com mais equidade, com mais igualdade, com mais dignidade para todo mundo, né? Que cenário mais, sei lá, mais positivo, mais propositivo a gente pode projetar? O que a gente não deve repetir nesses 50 anos que virão? Para que a vida seja melhor, né? Primeiro, eu acho que a gente continuar no fortalecimento das nossas entidades sociais. Porque teve um período que a gente acabou, em função do governo federal, estar do lado do povo, do lado dos movimentos, aí se enfraqueceu. Fomos para o lado, né? Então, a primeira coisa tem que ser nesses 50 anos é continuar fortalecendo, porque tem coisas que não aconteceram ainda. Tipo, por exemplo, essa questão da pavimentação da Transamazônica, né?
e tipo aqui por de Mós a Senador e Santarém, Cuiabá e assim por diante, né? Então tem muitas coisas que precisam ser feitas nesses 50 anos. A segunda coisa é o fortalecimento também da agricultura familiar. Isso aí nós não podemos perder de mão, porque os empresários eles acabaram entrando numa outra lógica e foram fazendo grandes desmatamentos e foram metendo soja, né? E a agricultura familiar é preciso realmente continuar. A segunda coisa que nós precisamos manter é essa união entre o oeste, que nós já fazemos parte, o oeste do Pará, Transamazônica e 166 lá, nessa 63, porque a gente precisa discutir esse novo modelo de gestão das unidades de conservação. Apesar de nós termos conseguido a lei que garante o manejo florestal comunitário, só que as empresas que tinham saído, elas estão voltando com uma outra política e estão tomando a rédea, né, dos movimentos sociais através dos planos de manejo. Ou seja, estão realmente voltando de novo para as coisas que era do passado. Então essa coisa aí é preciso a gente se unir, é preciso se organizar para a gente retomar. Eu acredito que nesses 50 anos nós podemos ter projetos do ponto de vista de mais educação, fortalecimento da educação. As casas familiares rurais realmente têm que fazer com que todas elas funcionem para que a gente possa ter uma melhor educação no campo, né? E, sem dúvida nenhuma, fortalecer a parte política partidária também, porque, olha, gente, nós não podemos achar que só nós, o movimento, só nós junto com a igreja, mas eu acho que também a questão partidária é preciso também a gente também, porque é lá que se discute as leis, é lá que se discute isso e aquele outro. Então acho que nós temos, com esses 50 anos para frente, fazer o fortalecimento do movimento, discutir a questão dos planos de manejo e discutir também como fazer uma gestão realmente forte dos planos de manejo e também das áreas de conservação, continuar lutando para que nós possamos combater esse desmatamento, principalmente no nosso estado do Pará. Bom, eu penso que para os próximos 50 anos, né, a gente coloque como prioridade o fortalecimento das nossas lutas, das organizações sociais, em especial as mulheres, porque se a gente for fazer uma análise, não existe uma equidade ainda de gênero, né? Então a gente precisa continuar, nós mulheres, nós precisamos continuar, né, na luta para ter mais mulheres professoras, para ter mais mulheres vereadoras, para ter mais mulheres deputadas, mas dentro de uma realidade de defesa das nossas lutas, né? Essa é a minha visão de futuro daqui para os 50 anos, né? Que a gente tenha mais jovens juízes, que a gente tenha mais jovens advogados, né? Que faça defesa também do nosso projeto de desenvolvimento das nossas costumes, ou seja, de tudo isso, né? Que a gente tenha mais educação para todos mesmo, porque a conjuntura que a gente vive hoje, ela não é uma conjuntura que a gente pensa para todos, né? É uma conjuntura que distorce tudo aquilo que a gente construiu. Então eu espero que daqui nesses 50 anos, mais 50 anos, a gente possa revisar os nossos erros também, né, que a gente praticou no movimento social, né, para que esses erros eles possam servir de lição. Quais seriam desses erros? Bom, eu acho que um dos erros nossos foi a gente ter o governo e ter se acomodado, porque a gente elegeu um governo, mas a gente tinha que continuar reivindicando, a gente tinha que continuar dizendo para ele, não, tem que demarcar mais áreas indígenas, tem que demarcar os territórios quilombolas,
tem que demarcar a unidade de conservação, tem que assentar aquele que não quer nenhuma dessas modalidades aqui, tem que investir na educação. Ou seja, a gente imaginou que o governo ele ia fazer isso. Pelo fato da gente já ter reivindicado tanto, a gente achou que aquelas reivindicações não fossem mais necessárias ser feitas. Então esse foi um grande erro que nós cometemos, né? É como se fosse um dos pecados, dos 7 pecados capitais, né? do movimento social. E a gente tem que reavaliar isso aqui e ver onde nós erramos aqui. Então nós vamos ter um novo governo, há possibilidade de ter, então não vamos mais cometer nesses 50 anos esse erro que foi crucial para o movimento social. O governo é governo, movimento é movimento, é reivindicação de luta pela melhoria da qualidade de vida para todos e para todos. Então eu vejo isso. Tem um último aspecto que eu dei uma negligenciada, mas que você tocou agora por último, que é a questão da cultura, né? A gente percebe que, em alguma medida, os movimentos sociais negligenciam isso, né? Como se o lazer, a diversão fossem menos importantes, né? E aí eu queria que vocês retomassem rapidinho, se vocês percebem que houve muita mudança, como eram as festas, né? Nesse período anterior ali à abertura, né? Como que vocês se divertiam? Como é que está isso hoje? E como que vocês veem o papel da arte, da cultura, nesse redesenho dos próximos 50 anos, de modo que eles sejam mais equitativos, mais justos para todos, né? Então, na época da abertura da Transamazônica, os nossos costumes religiosos, eles eram outros, né? A gente celebrava a festa dos santos nas comunidades, lá tinha tambor, lá tinha, ou seja, as músicas que as pessoas sabiam, né? E é lógico, tinha também músicas gravadas, mas o que predominava mais, assim, a gente até dançava mesmo, que as pessoas cantavam, né? E os outros tocavam no violão, essas coisas assim. A alimentação, por exemplo, nessas festas, elas não eram era uma alimentação onde todos traziam. Essa mesa aqui, por exemplo, ela estava cheia. Então, amanheceu o café da manhã, era tapioca, era cará, era batata, era beiju de tapioca, leite de castanha, bacaba, ou seja, tudo isso tinha, né? Hoje é uma grande diferença, né? Para mim não falar muito. Então, é uma grande diferença. Você já vai, mesmo lá na zona rural, você já tem o pão, não que isso não faça parte, faz, né? Mas já tem o pão, tem a bolacha, tem ou seja, todas essas coisas que tem aqui na zona urbana, né? Então, a zona urbana, hoje a zona rural, ela já está quase como uma zona urbana, porque ela abandonou a sua cultura. Então, acho que nesses 50 anos também, a gente tem que, como movimento social, a gente tem que primar mais pelos nossos costumes, pelos nossos saberes empíricos. Por exemplo, hoje nas comunidades, há uma grande dificuldade de ter uma parteira, né? Não tem parteira curiosa mais, né? As mulheres já migram para vir para parir na maternidade. Não que seja errado, tem alguns partos que tem que ser acompanhado mesmo. Mas hoje não tem mais a influência da mãezinha passar para a filha, olha, tu engravidou, então agora vamos trabalhar para que esse parto que ele seja normal, para que tu possa parir em casa. Ou seja, aqueles costumes não tem mais, né? Eu lembro que a vovó fazia parto de um monte de mulheres. E ali minha mãe passava bem, porque era 40 dias, né? Era 40 dias que ela passava comendo só galinha caipira, entendeu? E nós tomava o caldo que sobrava, né? Então, era uma tradição que hoje a gente não tem mais. E quando a gente conta, né? Eu conto para minha sobrinha, aí elas acham graça, né? Ela diz, mas titia, eu digo, era, porque a mamãe saía, mas ela tinha que colocar um algodão no ouvido, que era para não ter muito barulho, que era para não ter perturbação na cabeça, né? Ou seja, não interferir isso no leite da criança e todas essas coisas. Então, são costumes que estão sendo perdidos, né? Hoje, os meninos não querem mais tomar um leite de castanha, meus sobrinhos mesmo não querem tomar mais um mingau de crueira, não querem tomar um mingau de arroz, não querem tomar nada mais disso, que é fazer parte da vida deles, né? As músicas são outras músicas. Hoje é só o negócio do funk. Eu não sei dançar esse negócio, né?
ou seja, o carimbó está deixado de lado, a dança do gambá está deixado de lado, porque tudo isso faz parte da nossa vida, né? Então está sendo abandonado. Há uma necessidade muito grande, um esforço muito grande nosso, do movimento social, dos grupos, de trazer essa cultura de volta de novo. Porque a gente está perdendo, a gente está adquirindo uma cultura importada que não é nossa. Né? A gente tem até vergonha de dizer. Hoje tem muita gente dizendo assim, eu não sou beiradeiro. Os ribeirinhos não querem dizer mais que são ribeirinhos, né? Aí eu digo, mas minha gente, pelo amor de Deus, para com isso. Porque se você não se aceita a sua própria identidade, você vai aceitar uma identidade de um outro que vem de fora. Né? Então a gente está perdendo esses costumes. Os costumes do chá, de plantar as plantas, ervas medicinais. Hoje a gente chega na casa das pessoas, não tem muita planta, rosa do deserto, ou seja, todas essas outras coisas aqui, mas tu não vê um hortelãzinho, tu não vê hortelã-pimenta, tu não vê hortelã grande, tu não vê uma manjerona, tu não vê um pau de Angola, nada disso mais. Aí a gente fala, mas o que é isso mesmo? É uma planta medicinal que serve para fazer banho, serve para fazer chá. A vovó pegava, colocava assim, que na época não era fralda, a gente chamava de coeiro. Coeiro, né? O coeiro dos meninos, ela tinha um paneiro assim grande, aí ela pegava o alecrim com alfazema e fazia, porque não tinha o negócio amaciante, né? Então a vovó fazia aqui numa vasilha bem limpa, fazia aquela fumaça e colocava o paneiro assim por cima para ficar, defumar o coeiro da criança para ficar bem cheiroso, né? E espantar as coisas ruins. Quando lavava o coeiro também não podia colocar com sujo assim do cocô da fezes da criança assim, né? Que se colocasse, a lua pegava essa fezes e ia fazer mal para a criança, né? Então tem todas essas coisas. E tudo isso hoje, quando a gente vai contar, aí o pessoal fica achando graça, né? Então a gente tem que fazer, não é que a gente tem que fazer, mas são costumes. Que nos constituem como gente. Sim. Aí se a gente perde... Se a gente perde essas coisas, aí vai ficando tudo muito estranho, né? Sim. Parou. Já é lancha, ou seja, todas essas coisas, né? Faz parte do... Tá, então pra gente encerrar e deixar vocês almoçarem, mas eu também ficaria conversando dias. Tem alguma coisa que vocês gostariam de dizer que a gente não tocou? E que mensagem vocês gostariam de deixar, assim, de mais esperança, de mais confiança, né? Porque esses dados vão ficar disponíveis, né? Então é importante a gente desenhar aí esse futuro, né? Que mensagem vocês gostariam de deixar? Bom, acho que a grande mensagem desses 50 anos nossos aqui é a gente ter duas palavras. Primeiro, a fé, que é a fé que a gente diz aqui, a fé em Deus e nos amigos nossos. A esperança são duas palavras fundamentais para a gente conquistar as coisas. Se você tiver a fé e a esperança, você vai atrás de tudo que nós estamos precisando. Então, acho que essa coisa toda que nós estamos fazendo aqui, de relembrar e de colocar esse documento, fez me relembrar de muitas histórias, né? De muitas coisas que aconteceram no decorrer desses 50 anos para trás, né? E de quantas vezes a gente foi fazer reuniões em Uruará, em Placas, em Medicilândia, ou seja, Zé Geraldo era bem pequenino, aí também é uma coisa, nem deputado não era, tudo no movimento ainda. Então acho que isso para mim é uma alegria muito grande, estar participando também, porque foi também membros de grupos que realmente criaram esses movimentos, né, dentro da Transamazônica e Xingu. E eu só acho que uma das coisas mais importantes que nós realizamos e que eu peço que a gente continue fazendo essa relação de intercâmbios culturais, intercâmbios de movimentos sociais, porque isso aí nós perdemos. Então esses 50 anos nós temos que continuar isso.
Porque com essa relação é que a gente vai se fortalecer mais e, quem sabe, né, os que virão, né, porque eu já estou com 68 anos, com mais 50 anos, eu já cheguei a 100 e poucos anos. Então, de certeza, meus filhos, meus netos e nós aqui vamos ter muitas histórias ainda para contar e eu espero que essas histórias sejam para a gente fortalecer o nosso laço de amizade como ser humano e como pessoas de luta. Bom, a minha mensagem, né, é uma mensagem que a gente continue com esperança, né? Que a gente continue sendo solidário, que a gente continue partilhando tudo que a gente aprendeu, né? Os momentos bons, os momentos ruins também, porque tudo isso faz parte da nossa história. Eu gostaria de dizer assim que nessa mensagem final é que uma das esperanças é que a gente continue estudando, que a gente continue ocupando nossos espaços, né, de mulheres, de jovens, de homens, de criança, ou seja, porque tudo isso são direitos que nós adquirimos e muitas das vezes a gente acaba deixando que outros ocupem o nosso espaço, né? Então nós temos, a nossa esperança é que a gente continue 50, mais 50, mais 50 e ocupando o espaço que nós temos, né? Para que a gente possa adquirir mais conhecimentos e passar para os outros que não têm, né? E eu acredito que o nosso mundo, ele só será melhor quando o menor acreditar no menor, né? Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigada, né? Tem duas coisinhas ainda, que são as fotos que o Pedro vai fazer, e vocês assinarem as declarações, tá bom? Tá bom. Mas olha,